Muito obrigado, boa tarde, José Neto, boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes, internautas que se conectam no Olho Vivo. O Ministério Canaã, com sede em Fortaleza e igrejas em 4 estados do país e agora algumas representações fora do país, tem desenvolvido um trabalho muito forte nessa questão da valorização da vida, de entender um pouco os dramas, os dilemas, as dificuldades da alma humana. E a gente está vivendo em um tempo muito complicado, José Neto, internautas do Diário do Sertão, um tempo de sofrimentos escondidos, um tempo de máscaras, um tempo de imagens que vão para a internet com uma aparente felicidade, mas muitas vezes com uma alma destruída, muitas vezes com sofrimentos profundos, muitas vezes com angústias, com amarguras. E como é de conhecimento geral, em todo o Brasil é realizado durante todo o mês de setembro, né, uma campanha fomentada pelos órgãos de saúde de valorização da vida, de prevenção ao suicídio. E, de fato, nós estamos vendo muitos consultórios de psiquiatras, de psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas abarrotados, de vans lotados de pessoas que precisam de socorro. E isso está sendo cada vez mais evidente, José Neto, por conta da conjuntura que nós estamos vivendo. Essa época da velocidade, essa época mega acelerada, de uma cobrança muito intensa, de uma ausência de identidade, onde todos estão em busca de uma felicidade que está sempre indo embora, sempre se pondo, onde não conseguimos nos contentar com as coisas que temos, que estão ao nosso redor, que estamos sempre olhando para a felicidade do outro e achando que a grama do outro é sempre mais verde, sempre mais viva, e isso está gerando frustração, e isso está gerando uma ausência de sentimento de segurança dentro dos corações. E, para tanto, nós decidimos agora, nesse dia 24 de setembro, sábado, realizarmos na nossa igreja um evento que eu tenho certeza que vai ficar marcado na história de quem for, de quem puder estar lá. O pastor Honorato Neto é um amigo pessoal meu, uma referência na pregação do Evangelho, um homem erudito e com um conhecimento muito profundo, porque também tem formação em psicoterapia, e ele vai trazer, eu tenho certeza, palavras que vão ser capazes de transformar vidas. Eu creio que essa noite, do dia 24 de setembro, pode ser um divisor de águas para a vida de muita gente. Hoje, o pastor Honorato Neto dirige a Catedral Canaã, em Cascavel, uma igreja que está sendo finalizada com 2.500 membros, então é uma igreja realmente pujante na região metropolitana de Fortaleza, e é uma referência, é um grande nome, e eu creio que quem estiver presente nesse evento vai se sentir absolutamente encantado com o que vai acontecer ali. Pastor, no meio da psicologia, há uma preocupação, e eu diria que também é necessária, do envolvimento e dos limites, por exemplo, de até onde vai a religião, a fé, e até onde vai a psicologia, onde uma começa, onde a outra termina. E a busca da Igreja Canaã de promover essa palestra é de justamente priorizar a vida, a valorização da vida, tirando de ambas o melhor de cada uma. Exatamente. José Neto, é uma constatação constante, né, no nosso tempo, os extremos. Nem tudo é estritamente patológico e nem tudo é espiritual. Há um equilíbrio, afinal de contas, nós somos seres que somos dotados de uma alma, né? Isso, claro, para muitas pessoas é até desafiador acreditar nisso, mas, de fato, nós somos transcendentes. Isso não se pode comprovar, porque não dá para ver a alma em um aparelho de telescópio ou de densitometria óssea, enfim, de raio-x, não se dá para saber, porque ela fica num território efêmero, num território metafísico, né? Podemos dizer assim. Mas, de fato, nós somos seres dotados de sentimentos, de intenções, que transcendem a linha do animalismo, do instintismo, né? Do físico, né? Nós somos, de fato, metafísicos. E é justamente para isso que a psicologia estuda, para entender esses atalhos, para achar a raiz da problematização, para fazer a constatação e, a partir da constatação, identificar a resolução ou o melhor caminho para a resolução. A Bíblia é também um livro que tem essa vertente. E eu acho extraordinária a palavra de Deus, porque ela não apresenta homens perfeitos em sua história. Ela apresenta homens falíveis. Um dos grandes homens do Antigo Testamento, Elias, teve uma depressão profunda e acabou indo para uma caverna. E ameaçado de morte
pela rainha Jezabel, ele se esconde desejando a morte, desejando morrer, e aí Deus conversa com ele, e nessa conversa de Deus com ele, que é o melhor terapeuta de todos, Deus diz: Elias, sai da caverna. A primeira coisa que Deus fala para ele é: muda o prisma, muda a maneira de enxergar, muda o ângulo, muda o lugar onde você está e aquilo que está te focando no problema, amplia os teus horizontes. Então, quando a gente vai entender o que a Bíblia fala sobre esses novos caminhos para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar a nossa psique, o nosso entendimento, a gente entende que a psicologia não anula a fé e nem a fé a psicologia, né? Voltaire disse que pouca ciência te afasta de Deus, muita te aproxima dele. O conhecimento raso do transcendente nos faz desacreditar, mas quanto mais profundamente olhamos as coisas criadas, mais testificamos que há um ser inteligente, glorioso, acima de nós, que criou, que engendrou todas essas coisas que nós podemos ver. Então, a ciência não anula a fé e nem a fé anula a ciência. Uma sem a outra é pendente. As duas precisam andar alinhadas. Pastor, e a mensagem central do Evangelho é a vida. Inclusive, o tema, por exemplo, inclusive no banner que eu recebi hoje pela manhã, e a gente pode dizer assim, resume de fato a palavra de Deus, que é o Senhor da vida. Jesus, o Senhor da vida. A palavra, o centro da palavra é a vida. Sim. E como falar, por exemplo, de valorização da vida, se nós estamos, por exemplo, vivendo não somente do ponto de vista religioso, das religiões, mas a humanidade de uma maneira em geral, se nós olharmos hoje o avanço da tecnologia, a efemeridade das redes sociais, o instantâneo, a cada dia nós acompanhamos de que as pessoas têm se cobrado muito mais. Exato. E essa autocobrança, não que ela seja totalmente negativa, mas há o limite. Claro. Infelizmente hoje, os chamados influenciadores digitais, aquelas pessoas que se colocam como o projeto perfeito ou a pessoa a ser seguida, ela muitas das vezes coloca uma vida na internet que é uma vida fantasiosa, quando na vida real é uma pessoa totalmente diferente. A imagem não apresenta o que de fato é. Aquilo que é colocado, aquilo que é publicado, não é o que de fato é. Como falar de valorização da vida, como falar de fato de valorização da vida, do que nós somos, da nossa identidade, em um tempo como esse? Perfeito. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Ele diz em João 10,10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Conhecer a Jesus é encontrar uma vida despretensiosa, mas ao mesmo tempo muito contente, muito feliz. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter em abundância e aprendi a ter em escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ausência desse contentamento, José Neto, é o que está gerando justamente essa ânsia pela vida do outro, pela imagem do surreal, do carro importado, da mansão à beira-mar, dos bens de consumo, quando na verdade o que não se consegue conceber é que nós não somos iguais. Nós somos múltiplos, nós temos uma pluralidade. Conquistar coisas não está para todos, porque nem todo mundo tem maturidade para conquistar. Muitas pessoas alcançam determinadas fortunas precocemente e não têm sabedoria para administrá-las. E acabam caindo no engodo da infelicidade, entrando pelo caminho das drogas, dos excessos e se perdendo e se entristecendo. Quantos artistas famosos, quantos multimilionários nós não vimos caindo nessa cilada de se ater, de se apoiar naquilo que possuíam e acabar entrando em sofrimento profundo e tirando a própria vida. E o contentamento é olhar não somente para quem tem mais, mas nos dar a segurança de que nós temos muito mais do que precisamos quando olhamos para quem tem menos. Olhar para quem vive em uma situação inferior ou menos afortunada do que a nossa, nos torna mais felizes. Observar que pessoas gostariam de estar vestindo o que nós estamos, de ter o teto sobre as nossas cabeças, ainda que seja uma choupana, de ter um arrozinho com feijão e ovo que a gente tem no dia a dia. Então, quando nós começamos a olhar para o simples e perceber que pessoas que não têm nada gostariam do simples que temos, nos dá essa medida de contentamento. O próprio Senhor Jesus, em diversos textos, ele afirma que nós não devemos andar ansiosos. No Sermão da Montanha, o sermão mais famoso da história, em Mateus capítulo 5, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer ou que haveis de beber,
Mas olhem para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Olhem para os pássaros do céu, eles não semeiam nem cegam, mas o Senhor não deixa faltar nada para eles. Então, quando a gente entende que o excesso de preocupação é que vai gerando a frustração, a antecipação do problema, a ansiedade, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, por exemplo, para fechar esse momento, ele diz assim: lançai sobre ele, ou seja, sobre Cristo, todas as vossas ansiedades. Ele já está declarando claramente que nós teríamos ansiedades. Isso há 2000 anos atrás. Não é um problema novo. É claro que hoje está mais intenso, é claro que hoje com essa conjuntura do que nós estamos vendo, essa geração absolutamente acelerada, esse dia que já amanhece a 300 por hora, a gente já amanhece com uma agenda lotada na nossa mente daquilo que a gente ainda precisa fazer e coisas que a gente ainda precisa resolver. Isso gera essas ansiedades, e quando a gente não consegue resolver esses problemas a tempo, ou quando alguma coisa atrasa, ou quando algo sai do lugar, a gente se frustra e aí vai desenvolvendo uma série de transtornos, né? Além do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtornos, fobias, né? Medos de tudo. Então, esses sofrimentos, eles estavam presentes na antiguidade, e a Bíblia registra isso. E eles estariam presentes no tempo futuro. E isso também é um prognóstico bíblico para que esse tempo chegasse. Então é muito comum percebermos que há uma necessidade de tratarmos isso. Constatar, como a gente está fazendo aqui, é fácil. Todo mundo sabe que a gente está vivendo esse tempo. A pergunta é, o que fazer? Eu faria a pergunta ao pastor: qual o papel da fé também no tratamento de todas essas patologias? Perfeito. A fé, essa palavrinha monossilábica tão poderosa, que não consegue ser tocada, medida, palpada, e o próprio Jesus disse que a humanidade tinha fé muito pequenininha, e que se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer ao monte: sai daqui e lança-te no mar, e ele obedeceria. A fé, ela é sem sombra de dúvidas um apoio para qualquer ser humano, só que não uma fé em si. A fé em si não se torna fé, porque eu estou me vendo, eu sei das minhas capacidades, eu sei dos meus impulsos, eu sei dos meus estímulos, eu sei daquilo que está ao meu redor, eu sei que eu posso, né? Aí é esperança, é otimismo, né? Alinhar consigo mesmo o caminho a ser trilhado. Fé só pode acontecer porque ela tem um autor e um consumador. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Fé é o transcendente, fé é aquilo que não se pode tocar. A fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. É olhar para o imprevisível e acreditar que vai dar certo. Fé é como um agricultor que ora a Deus, que reza a Deus, que pede a Deus por chuvas, mas ele não espera as nuvens se formarem. Ele vai preparar a terra para que quando a chuva vier, tudo já esteja pronto. Porque ele acredita com tanta convicção, com tanta fé, com tanta ênfase que aquilo vai acontecer, que ele já preparou o terreno para que quando aquilo aconteça, ele esteja preparado para colher os frutos. Sem fé, nós somos seres vazios. A ausência de fé não tira os problemas. A fé, ela também não tira os problemas, mas ela traz esperança. E a ausência da esperança gera o desengano, gera o desespero, gera o desencanto. E é justamente pela falta da esperança que muitas pessoas estão entrando nesse sofrimento profundo. Porque olham para o futuro e não conseguem ver perspectivas. Olham para o que está ao redor e não conseguem ver saída. Olham para o problema e no afã do escape do problema, eles acabam tirando a própria vida. Porque eles não querem, no fundo, o depressivo, o suicida, ele não quer morrer. Ele quer sair do problema. Ele quer resolução imediata. E é justamente pela ausência da esperança, pela ausência da fé, que muitas vezes isso acontece. Não somente pelos tormentos da mente, mas pela ausência da fé. Isso explica, por exemplo, pessoas que estão convivendo diariamente em determinada religião, a gente não vai citar necessariamente uma religião, sim. E que mesmo assim enfrentam, por exemplo, o problema da depressão. Sim. E as pessoas olham para aquela realidade e se perguntam: mas aquela pessoa só vive na igreja e está enfrentando a depressão. Isso que o senhor falou explica muito bem toda essa realidade. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer um convite a quem está agora nos acompanhando em casa, perfeito, na cidade, na região, para acompanhar, para ir pessoalmente à igreja, participar dessa palestra que tem o cunho também de evangelizar, de valorizar a vida a partir do evangelho,
mas também de tratar desse tema de saúde pública que é atualíssimo para a nossa região e necessário. Consultórios, como falei agora há pouco, abarrotados. Filas de espera para psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, psiquiatras. E não há maneira mais eficiente de tratar isso do que buscando uma solução, ouvindo, aprendendo e praticando. À medida que a ideia deixa a esfera da mente e começa a ser uma prática, a resolução do problema se torna mais fácil. Então eu queria convidar você de Cajazeiras, São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe, Souza, Marisópolis, você que está vizinho, vão vir caravanas do Barro, de Souza, de São Gonçalo, né, onde nós temos igreja, e eu quero convidar você, nesse sábado, 18h30, na nossa igreja, Ministério Canaã, na Vila Nova 2, Rua José Alberto Lopes Rodrigues, 201, estaremos de braços abertos, com os corações abertos, com uma noite preparada para que a sua vida possa ser edificada e transformada. É muito urgente buscarmos isso. Eu não tenho dúvidas de que não haverá uma programação no sábado mais importante, mais impactante, mais transformadora do que essa nossa. Esteja conosco, será um prazer recebê-lo. Quero também deixar o convite para vocês, Zé Neto, toda a equipe do Diário do Sertão, que quiserem estar conosco, serão muito bem-vindos, será uma noite especial e nós estamos preparando tudo. Estamos preparando a estrutura, estamos preparando a casa, estamos preparando o script, né, do evento para que tudo transcorra muito bem. Nós cremos que o Senhor vai fazer coisas grandes nessa noite. Eu quero, mais uma vez, parabenizar o Ministério Canaã, a Igreja Canaã, como é conhecida na cidade, na região, por levantar uma bandeira e uma pauta tão importante como essa. Nós precisamos, de fato, que a religião, a fé, ela esteja envolvida com a necessidade do momento. Sim. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, casos de pessoas que decidiram por fim a vida, não porque queriam morrer, como o senhor disse, mas porque elas estão pedindo socorro. E o meio que eles encontraram de pedir socorro foi colocando um ponto final. Exato. E a gente espera que as pessoas, inclusive todas as pessoas que estão agora necessitando de falar sobre esse tema. Quantas e quantas pessoas estão agora, pastor, precisando falar desse tema, mas muitas das vezes encontram uma dificuldade, né? Aquela barreira. Exatamente. E a gente espera que essa palestra seja um divisor de águas aqui na nossa região. Cremos que isso vai acontecer. Essas barreiras, só para finalizar um pouco dentro desse assunto que você colocou, essas barreiras que impedem essas pessoas de se abrir é justamente o medo do pré-julgamento. De o que as pessoas vão dizer quando eu disser o que de fato está acontecendo. Como é que elas vão enxergar? Será que elas vão achar que é frescura? Será que tem muito disso hoje, né? Tem disso também, o da pré-julgamento, e o preconceito. Coisa, sai disso. E não é tão fácil, não é tão simples quanto parece. Né? Há um adágio popular que diz que só quem sabe onde o sapato aperta é quem calça. Só quem sabe onde é que está doendo é quem está sentindo a dor. Então, se você está vivendo esse tempo de angústia, de sofrimento, de dores, não ache que o seu problema é bobo. Não ache que alguém vai prejulgar você por conta da maneira como você vai se expressar. Procure alguém sábio, sensato, alguém de fé, ou alguém com conhecimento na psicologia, alguém com conhecimento científico, alguém que seja um braço amigo. E não somatize isso, não acumule. Expresse e busque uma solução. Só não há solução para os problemas que não buscamos. Mas para todas as coisas, quando buscamos o caminho correto, a solução vem.